Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, recebendo aqui a nossa patrocinadora, a Globo. Que bom, feliz da vida de estar podendo, né, ajudar nessa mediação, mas principalmente agradecer vocês como patrocinadores, como apoiadores, e que estão sempre com a gente, né, Laís? Eu conheci a Laís num evento incrível, que foi o evento da empresa Júnior, na Flux Consultoria. Fiz o convite, ela prontamente entrou em contato, e vocês estão aqui hoje, né? Então, esse network, esse relacionamento é muito bom para a nossa escola, né? Muito bom para os nossos alunos, que têm um interesse enorme em estagiar com vocês, né? De participar dos programas que vocês oferecem, né? Eu, particularmente, estou aqui encantada. Então, vou passar a palavra para a nossa mediadora e agradeço a presença do Marcelo Werner e também do Roberto Amaral, tá? Deixo vocês aqui com a nossa incrível Laís Monteiro. Então, agradeço também ao pessoal da Vero Solution, que está aqui nos bastidores. Ela é uma empresa incrível, então, se vocês precisarem da Vero para alguma coisa, entre em contato com eles, eles nos atendem de forma brilhante. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Obrigada, Alice. É um super prazer estar aqui com vocês, pessoal. Como a Alice falou, né? A gente já vem aqui, enquanto Globo, se relacionando com instituições de ensino, enfim, fazendo essa ponte com a universidade. A gente entende a importância desse movimento. A gente quer estar sempre em contato com esse público, né? Como ela colocou, a gente tem um programa de estágio aí muito bem consolidado, no qual a gente espera que vocês conheçam, que vocês tenham desejo de estar aqui com a gente. Fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher negra. Estou utilizando trança no meu cabelo, uma trança ruiva, estou com uma camisa laranja e um fundo bege atrás de mim. Hoje vou estar aqui atuando como mediadora nessa palestra. Eu faço parte do time de aquisição de talentos aqui da Globo, pensando mais especificamente a atração de talentos, então todo esse relacionamento com o público que a gente deseja que esteja aqui com a gente. Então vocês são o público que a gente deseja que esteja com a gente, né? A gente convidou hoje aqui para esse papo com vocês o Roberto e o Marcelo, que vão estar aí conduzindo uma palestra super interessante a respeito do uso de dados aqui para a estratégia da Globo, enfim, trazendo um pouco a perspectiva de audiência. Então, para não tomar mais muito tempo aqui, eu já vou passar a palavra para eles, para que eles se apresentem também, deem início. Vocês fiquem à vontade para compartilhar perguntas e dúvidas aqui pelo chat, eu vou estar acompanhando tudo, e no final a gente vai ter aí uns minutinhos para estar trazendo esses questionamentos aqui para o Marcelo e para o Roberto. Então, boa palestra, pessoal. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Marcelo, como foi apresentado pela Laís. Fico muito feliz e contente de ter feito o convite, né, de vocês pela instituição. Eu acho que é um momento importante, porque a gente trata de dados praticamente de maneira rotineira do nosso dia a dia. Fazendo minha autodescrição, sou Marcelo Werner, branco, cabelos ralos, barba rala, uso óculos, o meu fundo está desfocado, hoje estou com uma camisa azul xadrez, e enfim, vamos lá. Eu vou abrir agora a minha apresentação e deixar o Roberto, depois eu passo minha apresentação aqui. Beleza, boa tarde, pessoal. Meu nome é Roberto, vou começar aqui também com uma audiodescrição. Sou um homem branco, cabelos castanhos, estou usando óculos também, estou com uma camisa social azul, um paletó bege, tenho aqui um fundo bonito aqui de ouro preto, de uma imagem de ouro preto. Estou aqui na Globo, em Belo Horizonte, né? Então tem um fundo legal aqui. Eu sou o head comercial da Globo nas regiões de Minas, Espírito Santo e todo o Centro-Oeste. Queria aqui também agradecer pelo convite para estar aqui hoje, né? É uma satisfação bater esse papo aqui com vocês, trazendo um pouquinho do que a gente está fazendo, mostrando como os dados e a tecnologia estão presentes aqui no nosso dia a dia. Espero que vocês gostem e aproveitem aí. Vamos lá, vou colocar minha apresentação aqui para vocês, pessoal. Só um minuto. Laís, você me confirma se está visível? Certinho. Só colocar no modo de apresentação da tela cheia. Tá com erro aqui.
Está carregando aqui para a gente. Está no modo de apresentação? Está no modo de apresentação, mas a gente está vendo a sua tela de apresentador. Ah, então tá só um minuto. Não sei o que está acontecendo. Na hora do teste dá tudo certo, tá, gente? É assim, o ao vivo, né? Ao vivo é tudo mais complicado. Vamos lá. Vamos lá. Foi agora? Agora foi certinho, Marcelo. Desculpa aí, gente. Bom, rapidamente. Bom, Marcelo, eu sou responsável pela área de canal da TV Globo, ou internamente, como a gente conhece, como pela programação. Então, basicamente, eu vou falar para vocês como é o nosso dia a dia, nossa rotina de trabalho, do qual a gente utiliza os dados para as nossas estratégias, né? Eu inicio, basicamente, falando um pouco mais da questão de audiência, que é o nosso principal carro-chefe, digamos assim, para as nossas atividades correlacionadas com os dados. Então, a gente tem como base de dados o conhecimento do consumidor, né, permitindo para a gente ativar os nossos conteúdos de grade, sempre utilizando o que a gente chama hoje em sintonia com a sociedade, né? A base de dados das nossas audiências ou das informações que nós conseguimos estratificar dos dados nos dão subsídio para a melhor estratégia que a gente possa ativar na nossa grade de programação. Então, assim, existe uma curiosidade de todos em como é a medição de audiência, né? Onde que está esses aparelhos? Quem realiza isso? É pago? Não é pago? É de graça? Como funciona? Então, eu trouxe rapidamente aqui um vídeo para ilustrar para vocês essa explicação de maneira um pouquinho mais didática. Você sabe como é medida a audiência de TV no Brasil? Pois bem, no Brasil, a Kantar Ibope Media é a empresa responsável por essa medição por meio de duas metodologias, a Caderno e a People Meter. Nas pesquisas Caderno, o telespectador preenche um questionário impresso sobre os programas que está assistindo de 15 em 15 minutos. A Kantar recolhe o caderno preenchido no domicílio. Atualmente, cerca de 100 praças utilizam esse serviço, mas os dados dessa metodologia são mais restritos, pois são referentes a apenas uma semana por onda. People Meter é um aparelho instalado em domicílios que identifica em tempo real os moradores, as emissoras e os conteúdos que estão sendo assistidos. O método é automático e utiliza a tecnologia de audio matching. O People Meter também é chamado de Meter ou DIB. Atualmente, esses aparelhos estão em 15 praças que juntas formam o PNT, Painel Nacional de Televisão. E como as casas são escolhidas? A seleção é feita com base no levantamento socioeconômico e no censo do IBGE. Lembrando que a amostra será representativa do universo, ou seja, se uma praça tiver 30% de domicílios de classe AB, a amostra também terá 30% de domicílios desta classe. As variáveis mais importantes para a escolha de um domicílio são classe social, zona geográfica, idade da dona de casa, número de moradores, presença de crianças e posse de TV por assinatura. Cada domicílio participa por até 4 anos da amostra e não recebe nenhum tipo de remuneração. Como funciona esse aparelhinho? São monitorados até 8 aparelhos de TV e 16 moradores por domicílio. Cada morador é associado a um botão no controle remoto do meter. Por exemplo, a Maria é o botão 1,
Toda vez que for assistir TV, ela deve apertar o botão atribuído ao seu perfil, sexo, classe social e idade. Se o João, marido da Maria, se juntar a ela, ele também precisará apertar o seu respectivo botão no controle e assim sucessivamente. Os moradores recebem um treinamento e passam a entender o quão importante é a colaboração deles. Para ajudar, sempre que a TV estiver ligada sem nenhum botão do controle do DIB acionado, um som é emitido para lembrar o morador de se identificar. O processo é sigiloso. Todos assinam um termo de confidencialidade. Talvez, por isso, você não saiba de nenhuma casa que tenha o aparelhinho. Bom, isso aqui, na verdade, é um resumo, né, gente, do como é a metodologia hoje realizada pela Kantar e Ibope, que nos dá esse subsídio de dados para as nossas estratégias do dia a dia. Muito rapidamente, falando sobre questão de audiência, fazendo uma análise mais tranquila em relação ao dado, basicamente, a audiência está relacionada ao número de telespectadores ligados, mas quando eu vou falar de números para vocês já, mas quando a gente fala assim, determinado programa, determinada emissora teve 30 pontos de audiência. Isso é um reflexo de que 30% da população estava assistindo aquele programa ou aquela emissora naquele minuto em específico. Como eu falei, o TLE, como nós chamamos internamente, ele é o que nos dá a base dessa audiência. Então, às vezes, o mesmo número de 10 pontos de hoje, ele pode ser diferente de amanhã, porque depende muito do total de ligados. Então, a base ela é diferente conforme o telespectador está conectado, está assistindo televisão, né? E o share, que é uma outra variável que nós temos de análise de audiência interna, ou dentro do mecanismo de televisão, ele está correlacionado ao número de pessoas que estão assistindo com a televisão ligada a determinado conteúdo ou emissora. Então, essas são duas variáveis diferentes que a gente trabalha muito. E aqui eu trago para vocês uma informação, ela não é uma informação confidencial, ela está disponível no mercado, é o quanto representa cada ponto de audiência hoje, né? Avaliado pela Kantar e Ibope. Então, se nós formos analisar, por exemplo, o Grande Rio de Janeiro, aqui, um ponto de audiência representa 125 mil pessoas desse universo, ou 49 mil lares, né? Que a gente pode fazer uma estratificação. Marcelo, então, se nós, em um determinado programa da emissora X, teve 10 pontos de audiência, basicamente eu posso multiplicar 10 vezes 125 mil indivíduos? Na teoria, sim. Esse número pode se correlacionar para mais ou para menos, mas essa basicamente é uma variável que a gente consegue tirar o número de um percentual para o número absoluto. E aqui uma diferença do que nós tratamos hoje em relação à audiência share. Então, a audiência ela é calculada com base em todos os domicílios, independente de estarem ligados ou desligados, e o share pega basicamente e considera apenas o público com televisão ligada, né? Então, quando em algum momento vocês tiverem acesso a essas informações, vocês vão notar que o número de audiência é mais baixo que o número de share, porque o número de share é em relação ao total de ligados. Fazendo uma outra analogia aqui, vamos imaginar uma pizza. Então, assim, temos um share de 50 pontos. Então, 50% daquela pizza estava, né, ou daqueles televisores, estavam assistindo determinado canal ou emissora, ou programa de televisão. E a gente vai um pouco mais a fundo. Quem são essas pessoas, né? Como a gente dialoga ou tem uma conexão com o público hoje, que a gente é usuário de TV aberta. Então, a gente precisa identificar essas pessoas e a gente consegue estratificar isso por N variáveis, dentre elas no pilar de sexo, no pilar de idade e no pilar de classe social. Então, eu quero saber qual é a audiência em um determinado programa com o público AB 35+, da classe D, um exemplo. Então, a gente consegue estratificar isso. A gente chega a ter um nível de estratificação até em donas de casa com crianças de 6 a 12 anos. Então, a gente consegue entender qual é o comportamento da nossa audiência com essa estratificação do nosso público.
Dito um pouquinho mais, claro que eu estou passando rapidamente aqui, porque a gente tem um tempo muito curto, mas aí eu vou trazer um pouco mais de dados do mercado e como eles se correlacionam com as nossas estratégias do dia a dia. Falamos um pouquinho rapidamente agora de audiência, share e público, como que é a variável que a Kantar Ibope nos dá diariamente. E agora eu vou focar mais em dados e como eles se correlacionam com a nossa grade de programação, principalmente que é a minha área de atuação, e posteriormente o Roberto traz a visão dele de negócio. Então, a gente for pegar aqui uma fotografia do Brasil, a população brasileira tem o menor crescimento da história. Acabou de sair um censo, pode ser que estejamos com alguns dados a serem atualizados, mas esse nível de informação nos impacta na construção de uma grade, na construção de um programa que a gente vai desenvolver diariamente. Então, a gente tem aqui 7% do crescimento versus o último censo de 2010. O recorde é negativo da série desde 1872. Então, quer dizer, a gente vê que a população brasileira está em menor crescimento. E isso acaba tendo algum reflexo na audiência, no total de ligados, no hábito de consumo do telespectador, tudo mais. Dentro do ponto de vista do hábito de consumo do telespectador, vou me ater aqui ao Brasil 30+. Pela primeira vez na história, a metade da população está acima dos 30 anos. Então, eu tenho uma maturidade, né, dentro desse volume todo do público brasileiro, dos telespectadores brasileiros, onde eu tenho cada vez mais um público 30+. E aí, como eu vou desenvolver grades de programação ou conteúdos para a minha grade de programação que possuam um diálogo maior com aderência a esse público 30+. Então, esse nível de informação para a gente pode parecer muito simples, mas é muito estratégico. O Brasil tem 11,3 milhões de mães solos. Olha que dado muito relevante. E 72% deles vivem em domicílios monoparenterais. Então, quer dizer, cada vez mais eu tenho um público solo liderando as casas, os lares brasileiros, onde eu tenho mãe solo cuidando dos seus filhos. E como que eu trato isso dentro de um mecanismo de sintonia com a sociedade, onde eu consiga ter um reflexo dessa informação numa novela, numa série, numa matéria jornalística, que vai me trazer dados socioeconômicos, que vai me trazer as dificuldades que isso estão acontecendo a nível Brasil. Então, esse nível de informação, que não é até tão estratégica, mas ele nos traz dados para que a gente dialogue com esse público com o maior reflexo possível. Trazendo um dado ainda dessa apresentação, vejo aqui, dos 11,3 milhões, 90% são mães solos negras. Então, também é um reflexo a nível Brasil e que a gente precisa retratar isso de alguma maneira nos nossos conteúdos. Um outro ponto muito importante, empreendedorismo. Acho que nesses últimos 2, 3 anos, a pandemia nos trouxe alguns aprendizados e algumas reflexões dentro do ponto de vista de empreendedorismo, né? Hoje, de 6 em cada 10 brasileiros têm o sonho de ser empreendedor. Sair do modelo CLT ou que não estejam trabalhando, mas que, de alguma maneira, querem empreender. Isso traz para a gente uma outra informação relevante. Cada vez mais, o brasileiro quer deixar de ser CLT para ter uma renda, independente de onde ela venha. Eu preciso ter arroz e feijão todo dia dentro de casa do que estar preocupado se eu estou ou não com a carteira assinada. Então, por isso, a renda ela é diferente de estar com carteira assinada ou não. Cada vez mais, a informalidade vem tomando conta, infelizmente, né, vem tomando conta da sociedade dentro do ponto de vista econômico, e isso, de alguma maneira, tem que se refletir dentro dos nossos conteúdos. A gente tem exemplos até que a gente possa trazer para vocês. Eu e o Roberto, a gente fica alocado em Brasília, né? Brasília, ele também desenvolvendo o trabalho dele na região de Minas Gerais, mas nós temos conteúdos de grade de programação que se correlacionam com essa questão do empreendedorismo. Como eu vou dar suporte, como eu vou potencializar, como eu vou incentivar o público que assiste a TV Globo a também ser empreendedora da maneira correta, né? Em buscar a melhor orientação, de ter o melhor resultado possível. Trazendo isso para números, hoje nós somos 42 milhões de brasileiros que já têm o seu próprio negócio. Então, de certa maneira, a gente vê que é um potencial muito grande
de diálogo com esse público. 82% querem empreender para enfrentar a escassez do emprego, é o dado que eu comentei com vocês anteriormente, que a pandemia acelerou isso, e as micro e pequenas empresas já movimentam 28 bilhões ano. Então, vejam o potencial econômico que, de alguma maneira, precisa estar sendo alimentados e potencializados para a gente mexer a economia do Brasil. Bom, outro ponto relevante que se correlaciona muito e é uma bandeira do qual a TV Globo vem levantando fortemente dentro dos seus conteúdos. Representatividade importa e seguirá importando. Então, nós temos aqui a questão das pessoas negras. 52% das pessoas negras têm maior tendência de comprar em empresas que mostrem elas nas propagandas. Isso, possivelmente, o Roberto pode conectar a alguma venda que ele possa fazer futuramente. 34% das pessoas negras já percebem que algumas empresas podem utilizar da pauta racial apenas para gerar lucro, sem mudar o posicionamento efetivo. Então, vejam que existe uma percepção do público de entender o que é real e do que não é real, né? O que está ali só por uma questão de venda e não está ali por uma questão de propósito. E 74% do LGBTQIA+, preferem comprar em empresas que apoiam a diversidade, né? A gente está num momento bastante importante, né, dessa questão da diversidade, e a Globo vem levantando isso. Todos esses níveis de dados, claro que aqui tem uma visão mais macro, né, acabam nos dando subsídio para um estudo de novela, para um estudo de um programa local, para o estudo de uma tomada de decisão de mídia que a gente tem que se fazer para a gente dialogar com o público de maneira cada vez mais assertiva, né? O Brasil tem mais pets, olha que coisa interessante, o Brasil tem mais pets do que crianças e é o terceiro maior mercado pet do mundo. Então vejam o quanto isso não só movimenta de negócios, são quase 42 bilhões, mas o quão impactante hoje a gente tem mais pets do que crianças, e como tratar essa informação, quanto isso pode ser relevante para a minha audiência, para uma matéria que o jornalismo vai executar, independente, pode ser no Rio, pode ser em Brasília, em Recife, em BH, mas isso é muito relevante porque é um diálogo que cada vez mais a gente vem vendo uma movimentação do público brasileiro de deixar de ter filhos para ter pets, né? Então, isso mexe com a economia de alguma maneira. A gente até vê aqui outros dados. A pandemia aumentou a adoção em 50%. As pessoas estavam se sentindo sozinhas, foram lá, adotaram os seus pets, e isso, obviamente, acaba alimentando o mercado de informação, acaba alimentando o mercado de negócio. Bom, Brasil cabeado, conectado em segundo lugar no uso de telas. A gente sabe que a pandemia acelerou esse acesso à banda larga, né? A gente até tem um dado bastante importante aqui, a base da banda larga cresceu mais de 30% no Brasil. No Brasil, 90% dos lares têm acesso à internet. Destes 90%, 99,5% usam celulares para se conectar. A gente tem mais celular do que habitantes. O tempo de consumo da internet aumentou em 25% nos últimos 4 anos. Tivemos aí algo acelerado em relação à pandemia. E o Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo, mesmo sendo o 7º em população. Por que eu trouxe esses dados? Porque isso, de alguma maneira, impacta na nossa audiência. Hoje, como a gente bem sabe, eu acho que a boa parte de nós, usuários, temos aqui acesso a streaming, né? Assinaturas de streaming ou TV paga. Isso, de alguma maneira, acaba impactando na nossa audiência. E a gente vem tratando disso de maneira estratégica para a gente estar associado e conectado com esse público de uma maneira, que é a questão do Globoplay. O Roberto vai poder citar alguns exemplos que ele tem de área de negócios que se conectam com essa questão da TV Globo estar cada vez mais presente também no mundo digital, no mundo web e na geração de conteúdo que dialogue com esse hábito de consumo, né? Então, aqui mais alguns dados. O brasileiro assistiu mais televisão na pandemia e o consumo de celular cresce continuamente. Então, a gente sabe
Se a gente pegar aqui 2021, vamos pegar a coluna verde aqui, né? 6 horas e 44 minutos que o brasileiro assistiu em média televisão no Brasil. E utilizou o celular, está pegando a mesma base de 2021, 5 horas e 27 minutos. 2022, a gente já teve um escalonamento, talvez uma queda em relação a esse dado, porque a pandemia desacelerou, né? A gente começou a ter as flexibilidades da população em ir para a rua, voltar às suas rotinas, voltar aos seus trabalhos. Então, isso acaba se movimentando também do ponto de vista de audiência e de utilização e consumo da TV aberta, obviamente, da utilização do celular também. Bom, e aqui uma outra visão, uma visão mais macro em relação ao que nós temos da Globo e o nosso objetivo maior, que é a comunicação de massa, né? A gente tem uma possibilidade de se conectar falar com todos, né? A comunicação de massa é o nosso propósito, né? Dialogar com todos os sexos, com todas as idades, com todas as classes sociais possíveis. Temos dentro do Grupo Globo outras entregas que são as TVs fechadas, que aí sim existem as segmentações. Mas dentro do nível de TV Globo, o nosso objetivo maior sempre vai ser essa comunicação de massa, porque o nosso alcance ele é um ativo, é o nosso maior ativo, e a nossa base de relevância acaba sendo a nível Brasil, independente da segmentação do conteúdo que a gente vai colocar ao ar. Por que eu trouxe isso tudo de maneira mais rápida, né? Questão da audiência, questão do share, alguns dados importantes que nós temos de diálogo, né, com o público, porque isso nos dá... deixa eu voltar aqui, isso nos dá subsídio para tratar a nossa audiência ou desenvolver conteúdos e montar a nossa grade de programação cada vez mais em sintonia com a sociedade. Cada vez mais vocês vão ver na Globo conteúdos de grade que tenham algum reflexo com a sociedade brasileira. Pode não ter comigo, pode não ter com o Roberto, pode não ter com a Laís, mas de alguma maneira o impacto de algum conteúdo vai se conectar com algum brasileiro. Então, a gente quer contar boas histórias relevantes e que, obviamente, gerem engajamento com o brasiliense, com o brasileiro e, obviamente, também nos tragam recurso para a gente manter essa conexão com o que a gente tem de propósito, que é se conectar com o brasileiro e tornar isso relevante para o nosso dia a dia. Tentei ser rápido, até demais aqui, porque é bastante informação, a gente poderia passar uma manhã toda, a gente havia conversado sobre isso, eu e o Roberto, mas o tempo é escasso, eu vou passar agora para o Roberto para deixar ele tocar a parte dele aqui. Obrigado, viu, gente, mais uma vez pela oportunidade. Muito bom, Marcelo. E assim, acho que é importante deixar claro aqui que a gente está fazendo, uma coisa vai puxando a outra, né? O Marcelo trouxe aqui uma série de informações aqui de perfil da população, dados de consumo. Isso reflete, como ele disse, em como a gente monta a grade da TV, a gente pensa os nossos produtos, que consequentemente reflete na audiência, e aí chega onde eu vou começar a falar, que consequentemente reflete na representatividade da entrega que a gente faz para os anunciantes. Então, hoje, o que a gente entrega, pensando em publicidade lá na ponta, começou, na verdade, com um trabalho lá atrás, de entender o perfil da população, de entender os dados de consumo, de ver como isso reflete na nossa grade. A nossa grade tem que ser um espelho da nossa população, porque aí a gente vai ter uma audiência melhor e, pensando na publicidade, a gente vai ter uma entrega mais relevante para os anunciantes, né? E é legal porque quando nos convidaram aqui pediram para a gente falar de dados e tecnologia, eu pensei, opa, estão no lugar certo, né? Porque o que a gente mais tem aqui é dados e tecnologia. Só que, assim, para falar de dados e tecnologia, mesmo dentro do nosso ambiente aqui, é muito abrangente, né? Então, a gente poderia falar de inteligência artificial, poderia falar de
mais aprofundado de hábitos de consumo, poderia falar de TV conectada, por que não de metaverso, poderia falar de cookies, né? Os cookies third party, first party, poderia falar de funil de conversão, a nossa plataforma de mídia programática, recomendação de conteúdo dentro do Globoplay. Quando você abre o Globoplay ali, por que aparece uma recomendação de conteúdo? Tudo isso tem muitos dados por trás, muito. Mas eu precisava escolher alguma coisa, eu escolhi falar de dados na publicidade, e aí eu vou trazer aqui como exemplo, porque acho que fica muito tangível a questão dos dados aqui no nosso dia a dia, duas soluções super legais, inovadoras que a gente tem hoje na Globo e que ilustra bem, tá? Então, vou aqui compartilhar minha tela. Vamos lá. Estão vendo aí, pessoal? Ok? Certinho, Roberto. Tá. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar aqui como os dados hoje estão mudando a nossa publicidade, né? O mercado publicitário evoluiu muito nos últimos anos, principalmente após a entrada das plataformas digitais que trouxeram para o mercado o conceito de dados e de performance que antes não existia, né? Hoje, quando a gente olha para o mercado publicitário, cada vez mais as marcas estão com orçamentos mais escassos, ou muito mais voltados para conversão, para ponto de venda, né? Então, tudo precisa ser muito otimizado, né? Então, colocar a mensagem certa na frente do consumidor certo, no momento certo, é o objetivo e é o principal desafio de qualquer profissional de marketing e de qualquer anunciante, né? Esses profissionais de marketing, eles precisam identificar qual o cliente potencial e prender a atenção dele, né, na comunicação da marca. E aí é que entra, né, o uso correto dos dados, que se torna aí super importante hoje num mundo assim, multitela, altamente conectado. Existe uma disputa assim, absurda pela atenção dos consumidores, então precisa ser muito assertivo, né? E aí, a Globo hoje ela se posiciona, claro, a sua essência, ela é uma empresa de conteúdo, mas hoje ela é também uma empresa de dados, né? Hoje os dados são o maior ativo de uma empresa e aqui não é diferente, né? Vou tentar trazer um exemplo prático aqui. Eu imagino que muitos de vocês gostam de futebol, né? Então, vou dar um exemplo. Quando o jogador tira a camisa depois do jogo e ele está usando uma espécie de um sutiãzinho ali, né, uma fita, aquilo ali nada mais é que um suporte para um dispositivo que captura dados. Então, quando ele está correndo, tudo que ele está fazendo, ele está sendo capturado a partir desse dispositivo, que depois é analisado por cientistas de dados que identificam exatamente onde aquele atleta precisa evoluir e quais são os pontos de atenção, né? E para a gente aqui é a mesma coisa. A gente tem hoje dentro da Globo um volume gigantesco de dados. Esses dados eles estão sendo reunidos dentro da empresa e trabalhados por todas as nossas áreas para que a gente possa entender melhor a dinâmica do mercado que a gente atua, seja ele em publicidade, seja ele no relacionamento com o consumidor, seja ele com o telespectador, né, que o Marcelo explicou muito bem. Então, hoje a gente usa aí uma palavrinha bonita chamada MediaTech, né? A gente se posiciona como uma empresa MediaTech, porque a tecnologia, os dados passam a fazer parte dos nossos negócios, né? Quando vocês votam, por exemplo, na eliminação do Big Brother, ou votam numa enquete no G-Show, no GE, vocês estão logados, né? E isso é um ativo hoje para a empresa. Hoje a Globo tem por volta de 135 milhões de Globo IDs. O Globo ID é o identificador único daquela pessoa que está logada ali, de alguma forma interagindo com o nosso conteúdo, né? Então, isso nos permite conhecer o nosso consumidor, conhecer o comportamento dentro do nosso ecossistema. Então, assim, tudo que você assiste, qual a frequência que você assiste, qual o programa que mais gosta, qual a novela que você assiste, qual o time que você torce, né? Então, todos os nossos produtos e serviços são desenvolvidos baseados em dados e no perfil do consumidor. E aí, queria trazer aqui para o papo, né, as duas
soluções que a gente tem hoje na Globo disponíveis para os nossos anunciantes. São soluções assim, super inovadoras, né? Essa aqui, principalmente, é algo super inovador no mercado, né? Que é o Globodai, que é Dynamic Ad Insertion, que nada mais é do que a publicidade segmentada, né? Hoje, quando uma marca anuncia na TV, ela dá um tiro de canhão, né? O Marcelo falou bem ali, né? Ele vai falar com a população inteira, né? Mas tem gente que assiste aquele conteúdo e tem interesse no produto, e tem gente que assiste aquele conteúdo e não tem interesse no produto, né? Embora isso tenha muito valor a depender da estratégia de comunicação daquela marca naquele momento, tem também o outro lado, da marca que quer ser mais assertiva no público que ela quer acertar, né? Ela não quer ter essa dispersão, e aí é que entra o Globodai, né? Eu vou passar um videozinho aqui que ilustra bem, tá? Só para vocês entenderem. Quem disse que não pode ter segmentação na TV? Agora, com o Globoplay, é possível. Eu não sei se eu entendi. Se você me disser, eu posso tentar entender. Você pode contar uma história diferente para cada target na TV e no simulcast. Fiquei até curiosa. Eu não sabia. Gostei. Com o DAI na TV e no simulcast, a sua marca é ainda mais assertiva na comunicação. Incrível! Incrível! Quando o maior streaming brasileiro oferece a chance de segmentar anúncios com possibilidade de medir resultados, é mais do que uma boa aposta para as marcas. É o caminho para alcançar o sucesso em cada campanha. Depois não diga que eu não avisei. O futuro chegou e o DAI já é uma realidade. Obrigada, São Marquinhos. Ai, graças a Deus. É maravilhoso. Tá mostrando pra eles quem é que manda. Fica pronto? Conectando marcas, conteúdos e pessoas. Bem-vindos ao futuro. Olá, sejam bem-vindos. Bom, então acho que deu para entender bem como funciona, né? Aqui tá rodando um videozinho, né, com o exemplo disso acontecendo na prática. Então estão ali duas pessoas assistindo o mesmo conteúdo, ali no caso da novela Pantanal, entra o comercial e em determinado momento um dos comerciais é direcionado para um determinado público, então alguém vai ser impactado ali por um comercial de um automóvel, porque ele tem interesse naquilo ali, e o outro ali para um varejo, né? Isso que vocês estão vendo aqui, gente, num passado recente, era um desejo, né? E assim, parece que a gente está vendo o futuro, né? Isso aqui não é para daqui a alguns anos, isso já existe, isso já é realidade, né? E assim, nada mais é do que a experiência do consumo da TV linear junto com a estratégia de entrega do digital. Isso é incrível, né? E o exemplo aqui foi no celular, mas ele entrega em todas as telas, né? Então a gente está falando de TV conectada, a gente está falando de celular, a gente está falando de desktop. E acreditem, hoje mais de 59% da população brasileira tem uma TV conectada em casa, né? Esse número em 2018 era por volta de 34%. E mais do que isso, 57% do consumo de Globoplay hoje acontece na TV, não é nem no celular. Então, a gente mantém a experiência da TV, mas a gente traz a segmentação, né, do digital. E aí, já que a gente está falando de dados, né? Então, aqui alguns resultados aí baseados em dados para os anunciantes, né? Então, reconhecimento de marca sobe, aproveitamento na associação da mensagem, conversão, né? Aqui eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas assim, é tudo dado que comprova um resultado desse tipo de solução. Agora, como isso é possível? Através daqueles Global IDs que eu comentei lá atrás, né, como sendo o nosso principal ativo. Agora eu acho que deu para fazer aquele link, né, para entender por que isso é um grande ativo e como é que a gente faz esse tipo de solução aqui, né? Então aqui tem mais alguns dados aqui. Então você pensa,
Aqui é uma pesquisa que a gente roda sempre que a gente entra com essa solução, né? Então, a gente tem aí mais 4 pontos percentuais das pessoas dispostas a experimentar o produto que foi anunciado, mais 7 pontos percentuais se você consideraria incluir o serviço anunciado no orçamento, intenção de compra, mais 8 pontos percentuais. Né? Do lado esquerdo aqui como era a percepção antes e a percepção depois que você atinge aquele determinado público. Então, você aumenta a percepção positiva da marca e diminui a percepção negativa da marca. Né? E aqui eu queria trazer uma outra solução, que é o Hora. Né? O Hora nada mais é do que a oportunidade de veiculação para os anunciantes em cima da nossa grade de programação, dos nossos conteúdos. Né? Então, a gente tem assim, um time que analisa os nossos filmes publicitários que estão rodando hoje na Globo. Então, eles analisam imagem, analisam som, analisam emoção, pessoas. Vou até rodar aqui para vocês verem. Ó. À medida que o filme vai rodando, esse não tem som não, tá, pessoal? Mas à medida que o filme vai rodando, o filme vai sendo tagueado. O filme vai sendo tagueado. E aí depois, o nosso time, com essas tags de cada um dos filmes que estão rodando dentro da Globo, olham para a nossa grade de programação e fazem um match entre os dois. Isso gera um lead para o nosso time comercial. Olha, em determinado programa vai tratar de determinada pauta e tal anunciante tem determinado material que tem a ver com essa pauta. Isso gera um lead para o nosso time comercial. Né? Mas eu queria mostrar isso na prática também. Tá? Então, aqui está um exemplo. Querem vencer ou não? Muita ideia. Tudo bem. Que tal a gente acabar com aqueles monstrenhos, hein? Vamos lá? A Sadia é patrocinadora oficial da maior liga de basquete do mundo, a NBA. Tesouro! Torcer nunca foi tão gostoso. Sadia, para quem tem fome de NBA. Então tá aí, um exemplo bem legal aí, né? Um filme na sessão da tarde que estava ali com os personagens, que tinha o basquete, e a Sadia com um filme que fazia referência ao basquete por ser patrocinadora da NBA. Então, a gente cola a nossa grade com o anúncio do patrocinador e isso é um conteúdo contextualizado. Ele gera maior atenção, ele gera melhor engajamento, ele gera um melhor entendimento dos atributos da marca e, consequentemente, uma maior conversão e performance para o anunciante. Né? E aqui eu trouxe assim, 2 soluções específicas para vocês conhecerem. Mas hoje, por exemplo, a gente já entrega os resultados de qualquer campanha, seja ela no linear, seja ela no digital, quase que em tempo real, numa plataforma de autosserviço, né, com todas as métricas de determinada campanha, assim como os dados de performance, quais foram os ganhos para as marcas depois de determinada campanha. Né? Isso já está disponível, né? Uma espécie de um pós-venda. Né? E aqui também resultados aí desse tipo de solução. Né? Então, o que o vídeo contextualizado gera em termos de recall de marca, em termos de dispersão, em termos de favorabilidade, ali a paixão pela marca, né? O quanto a gente gosta e se identifica com aquela marca. Tá? E aqui, pessoal, esse aqui não está nem ligado ali, mas eu queria trazer só esse exemplo aqui, até para fechar a apresentação aqui. Isso aqui foi uma solução que a gente colocou recentemente no ar e assim, mostra muito como a gente precisa pensar diferente, né? O tempo inteiro a gente está sendo provocado aqui pelo mercado para fornecer soluções diferenciadas, algo que fuja do tradicional.
E aí eu queria trazer esse videozinho aqui que ele exemplifica bem. Deixa eu voltar aqui, só para pegar do início. Batendo o gol, Roger Guedes. Futebol na Globo, aqui é emoção. Na Amazon.com.br você encontra tudo para você de A a Z. Então aqui o Roger Guedes chutou a bola na arquibancada e na sequência a gente encontrou a deixa ali para poder entrar com o anúncio da Amazon de óculos falando de pontaria, né? Então acho que esse é um ótimo exemplo aí também. Baixe o app e aproveite. Pessoal, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Eu trouxe aqui, como eu disse, duas soluções inovadoras, duas soluções disruptivas, principalmente o DAI é algo que era um desejo antigo e hoje já é uma realidade, mas o recado que a gente queria passar aqui é, de alguma forma, mostrar o quanto os dados estão dentro do nosso negócio e nos ajudam aqui na tomada de decisões. Porque dado tem por todo lugar, né? Uma quantidade enorme de dados. Mas o que vai fazer a diferença é como a gente trata esses dados e as decisões que a gente toma em cima desses dados, né? E é isso que a gente tem se esforçado aqui diariamente. Tá bom? Obrigado, pessoal. Temos perguntas? Boa, Roberto. Muito bom a apresentação. Estava aqui acompanhando também, né? Então a gente aprende junto, relembra aí questões sobre a empresa, né? Então super bacana sempre estar aí por dentro de tudo que está acontecendo, das novidades que a gente tem trazido para o mercado. Agradecer vocês por terem topado estar aqui com a gente. A gente teve uma pergunta aqui no início, mais direcionada ali para a fala do Marcelo, a respeito da colaboração de moradores, telespectadores, enfim, com relação aos dados, se tem algum tipo de remuneração para essa colaboração, e qual seria o benefício disso, né, para o telespectador que está ali participando desse processo. Não, na verdade, não existe uma remuneração, ela é feita de forma gratuita. Se não me falha a memória, acho que até a gente cita no vídeo, a cada 4 anos essa amostra ela é reclassificada, né? Então não existe... Eu trabalho em televisão praticamente já há quase 20 anos. Eu não conheço ninguém que tenha o aparelho de aferição de audiência em sua residência, em casa e tudo mais. Porque, de fato, existe um protocolo de não termos conhecimento em relação a isso. Porque a gente poderia muito bem manipular, né? Se nós tivéssemos esse nível de informação de quem são as pessoas, onde estão distribuídos esses people meters que a gente chama, né? Nos seus locais, a gente conseguiria ter uma manipulação dos dados, e a gente não quer isso, né? A gente quer a fotografia real. Benefício, eu acho que o benefício está mais em construir uma informação para a sociedade relevante e imparcial, né, em relação à audiência. Não existe uma parcialidade se eu vou assistir o canal A ou o canal B porque eu quero ajudar o João ou a Maria. E em relação ao benefício não existe, né? Não é pago nada, não existe um brinde, nem isso existe, não existe um brinde, porque de fato a isenção ela é importante nesse momento. Porque a partir do momento que eu crio um mecanismo rentável, onde eu sou beneficiado e pago por aquilo, pode haver algum entendimento diferente, né, do Instituto, e a gente não quer nenhum vínculo, nem para A nem para B. Eu acho que a gente tem que tratar isso com a maior isenção possível. Não sei se eu fui claro, mas seria dessa maneira. Perfeito, Marcelo. A gente teve uma outra pergunta aqui com relação a estagiários, e aí eu vou fazer uma introdução aqui e depois passo para o Roberto e para o Marcelo, mas os estagiários aqui na Globo, eles estão espalhados por diferentes áreas, né? E aí não necessariamente toda a equipe tem um estagiário, aí Roberto e Marcelo podem falar da equipe deles, se eles têm ou não estagiário, mas de modo geral, os estagiários, eles participam
ali basicamente de todos os processos, né? Eu entrei aqui na Globo como estagiária, então a gente tem muita oportunidade de estar junto com as nossas lideranças, acompanhando como as coisas são desenvolvidas, justamente para que a gente tenha esse crescimento também. Então, o programa de estágio aqui na Globo, ele visa muito o desenvolvimento de pessoas. Quando a gente conversa, né, com as nossas lideranças, enfim, com analistas sênior e tudo mais, a gente vê que grande parte dessas pessoas iniciaram aqui na Globo como estagiárias. Então, eles passam, de fato, por esse processo de aprender sobre a cultura, sobre o dia a dia da empresa, sobre os processos, para que se possa, de fato, trilhar uma carreira aqui na organização. E aí vou passar para o Marcelo e para o Roberto para eles trazerem também um pouquinho da perspectiva deles a respeito disso, mas, no geral, os estagiários, sim, participam do processo ali para conhecer como tudo acontece. Posso falar, Roberto? Assim, até o processo, acho que ele é muito transparente aqui na emissora, né? Eu até vou dar um testemunho da minha área, que hoje nós temos uma profissional que foi contratada, ela iniciou como estágio, e ela tinha, acho que, 2 formações, uma formação e estava finalizando a outra, acho que era jornalismo e outra era publicidade. E eu lembro até hoje que o que ela gostaria de trilhar para o desenvolvimento dela era ser cientista de dados. Eu estou falando de 2 anos atrás, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, como que alguém, numa entrevista de dados, já me traz esse impacto de informação do que eu gostaria para o futuro. Hoje ela é contratada da nossa equipe e faz parte da equipe de inteligência que nós temos aqui do canal. Mas acho que é isso, acho que a oportunidade existe, eu tento com a equipe, independente, é uma metodologia de trabalho talvez da minha equipe aqui, independente do cargo, se é estagiário, se é contratado, né, se já tem nível de informação, eu acho que quanto mais a gente puder desenvolver as pessoas, é bom para todo mundo, né? O legado que a gente deixa enquanto profissional é esse, desenvolvimento, né? A gente, se nós não estivermos mais aqui, eu acho que pelo menos a informação que possa chegar do Marcelo, do Roberto, é que de fato eram gestores que buscavam pelo menos o desenvolvimento das pessoas. Acho que isso é uma mensagem que eu deixo para todo mundo. Só complementando, né? Acho que o programa de estágio da Globo é um programa muito completo, né? E sim, o estagiário participa de todas as etapas do processo, claro que com responsabilidades diferentes, mas sendo sempre muito envolvido, né? E outra coisa legal de se falar é que a Globo ela é muito grande, né? Ela tem muitas áreas e áreas muito distintas. Então, assim, certamente é possível encontrar algum lugar onde você se encaixa, né? E sem dúvida, o estagiário aqui ele é super valorizado, né? Sim, perfeito. A gente recebeu aqui mais uma pergunta do Renan. Ele pergunta para vocês, assim, qual a recomendação que vocês dariam para quem quer trabalhar com essa área, né, de análise de dados e quais as principais ferramentas aí que vocês utilizam no dia a dia para fazer essa análise, essa coleta, enfim. Ele é graduando de estatística pela UFRJ. Bom, os nossos softwares, né, eu vou falar um pouco mais, eu vou me limitar talvez à minha área e também dar uma resposta para a pergunta, para o Renan. A gente tem alguns softwares específicos onde a gente extrai esses dados que nos dão subsídio para as estratégias da Globo. Então, são softwares da própria Kantar Ibope, né, que a gente chama de Instar. O nome do aplicativo, o nome da ferramenta chama Instar. E de lá que a gente traz todas essas informações, claro que é de uma maneira muito bruta, né, são muitos números, muitos dados, e aquilo de alguma maneira a gente vai lapidando para transformar aquilo em informação mais visível para a gente tomar as estratégias possíveis. Agora, em relação a quais ferramentas utilizar, assim, a gente está num mundo bastante complexo, né? Há 2 anos atrás, eu falava ontem aqui com um colega, a gente falava de Power BI. Não que o Power BI está defasado, não é isso não, mas existem outras ferramentas que já chamam. O mercado de tecnologia, não sou da área de tecnologia, talvez até não tenha know-how para responder esse nível de exatidão, quais ferramentas, mas ele tem avançado de uma maneira tão veloz que o que a gente falava 1 ano ou 2 anos atrás de uma ferramenta que era super útil, hoje ela pode estar ultrapassada. E a gente está aí, vamos pegar os últimos 6 meses,
o boom que a gente está tendo de inteligências artificiais que nos dão facilidades para agilizar o processo de análise de dados, que nos dão facilidade para lapidar as informações, para a gente tomar a melhor estratégia possível, cara, isso é uma coisa exorbitante e que nos assusta dia a dia, né? E como a gente consegue implementar isso para a nossa rotina, mas, acima de tudo, independente de inteligência artificial, independente de software, a gente precisa de gente. Gente capacitada, gente que queira apresentar algo diferente, que tenha vontade de dar um encaminhamento focado nessa área. Existe um mercado muito grande, não estou falando nem só de Globo, existe um mercado imenso para essa questão de dados a nível Brasil e a nível internacional, que eu só vejo com bons olhos para quem está galgando essa formação tão importante que a gente tem hoje. Boa, Marcelo. Vou trazer aqui uma última pergunta, considerando aqui o nosso tempo, e depois passo para vocês fazerem um fechamento, enfim, deixarem um recadinho final aí para a galera. A Marcela traz aqui uma pergunta sobre transição de carreira, né, mudança de área, enfim, o que a gente deixa de recomendação. Eu diria que, assim, Marcela, principal é você estar já em contato com a área que você deseja migrar, né? Então, você ir adquirindo experiências, seja no sentido de estudos, seja no sentido de até trabalhos voluntários mesmo, comunidades profissionais, enfim, que você conseguir obter aí de experiência no sentido de já se relacionar com essa área na qual você deseja migrar, sempre é muito valioso, e a sua experiência até aqui com certeza vai agregar também. Quando a gente fala de transição de carreira, principalmente aqui pensando, né, na área de recursos humanos, a gente traz muito uma perspectiva a respeito do que você construiu ao longo do tempo que você já está no mercado e que skills você tem que podem somar na área nova que você está migrando. Então, às vezes, eu estou trabalhando com uma área e eu desenvolvo organização, enfim, eu desenvolvo questões que vão me auxiliar na área nova que eu desejo migrar. Então, eu deixaria como dica essa questão de se aproximar da área que você deseja através de embasamento teórico, enfim, de prática, da forma como você conseguir. E essa questão de pensar dentro da sua trajetória o que você já construiu, que pode ser acoplado na área que você deseja migrar. E aí passo para o Roberto e para o Marcelo, se eles quiserem acrescentar também. Laís, assim, eu acho que eu tenho muita propriedade para falar disso, porque eu passei por isso, né? Eu sou engenheiro de formação e trabalhei muitos anos como engenheiro na área técnica, que é uma área que eu, inclusive, gosto, né, e me identifico. Mas, por algum motivo, eu não me via fazendo aquilo ali no médio e longo prazo, né? Então, eu procurei buscar algo que eu me via mais satisfeito, né? Porque, no fundo, acho que a gente tem que trabalhar feliz, tem que trabalhar com o que a gente gosta, né? Então, eu comecei a fazer esse movimento. O primeiro movimento que eu fiz foi, inclusive, um curso, né? Fiz um MBA de gestão e comecei a migrar para poder fazer essa transição de carreira. Mas se eu pudesse dar 2 dicas aqui, a primeira delas é paciência. Tem que ter muita paciência, né? Saber que em algum momento você vai precisar, de repente, dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? Então, é importante que tenha paciência. E a questão da capacitação que você citou e eu reforcei aqui, né? Acho que são 2 pontos importantes aí. Eu resumo assim, acho que a fala da Laís e do Roberto, eu não quero ser redundante, eu só resumo tudo isso a ser feliz com o que está fazendo. Então, assim, cara, se você está feliz com o que desenvolve ou com o que você tem como propósito, já é meio caminho andado, né? Estar descontente, estar desconfortável ou estar sufocado com uma rotina, isso não é legal, né? Então, para a gente que está no mercado, para todos nós aqui que estamos nesse bate-papo hoje, quem está no mercado, acima de tudo, acho que estar feliz com o que se desenvolve no dia a dia. Acordar todo dia e não acordar com má vontade de ter que ir ao trabalho ou ter que desenvolver tal rotina. Falar, não, eu tenho desafio, os desafios eles estão aqui, ainda bem que eles existem, né? Assim, ainda bem que os problemas existem e a gente está aqui para tornar eles soluções. No nosso caso, soluções para o mercado, soluções para os telespectadores, soluções para o mercado de negócios, que é o que o Roberto atua, eu, no meu caso, para o telespectador, dentro do ponto de vista de audiência, mas acho que, acima de tudo,
estar feliz com a profissão que quer se tomar para a vida. Perfeito, pessoal. Acho que fechamos, então. Passo aqui a palavra para a Alice. Agradeço mais uma vez pelo espaço, pela troca, pelas perguntas. Foi muito bom ter esse momento aqui com vocês. Eu que agradeço, palestra maravilhosa. Fui avisando para os alunos, eles foram chegando, né? Eles estão em momentos de prova aí na faculdade, alguns, né? Mas tem sempre prova, na faculdade tem sempre prova. Mas eles falam, professora, vai ficar gravado, vai ficar gravado. Eu falei, vai ficar gravado no canal. Então, gente, vamos ter muito mais pessoas visualizando a apresentação de vocês, porque, como combinado, a gente deixa no nosso canal, né? Palestras gravadas, está lá no auditório. Então, para quem chegou depois, perdeu alguma informação, vai lá, tá? E eu não fiz a minha apresentação no início, né? Eu queria dizer que eu sou uma mulher branca, loura, né? Estou usando óculos, eu sou uma pessoa muito alegre, muito para cima. Então, estou muito feliz de estar com vocês aqui, tá, pessoal? É porque eu venho fazendo tantas apresentações minhas que chega na hora, eu falei, não, eu não posso usar muito tempo. Então, agradeço, curtam aí o nosso espaço, visitem o estande da Globo para vocês conversarem com as pessoas que estão lá para atender vocês, tá? Então, muito obrigada e parabéns, mais uma vez. Sucesso. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada. Equipe de suporte, nota 10. Obrigada, Vero Solution.